hoje que eu vos vou falar sobre como é que foi o meu parto. Ora bem, eu vou-vos começar aqui com uma breve ilustração que vai retratar depois todo o episódio. Como eu achava que ia ser o meu parto. Como foi na verdade. Agora não saem os mesmos gritos que saíram na altura. Na altura, bem mais cá dentro. Então, eu entrei em trabalho de parto às 4h57 da manhã. Tinha estado aquele tempo todo sem dormir, porque tinha tido uma insónia horrorosa, coisa que para mim era até normal na gravidez. De vez em quando lá tinha uma noite que não dormia. Mas aquela noite foi uma coisa assim por demais. Tinha dormido entre as 11 e meia-noite, acordei à meia-noite e não consegui dormir mais. Estava com a minha cabeça a pensar em sei lá quantas coisas. E então estava no telemóvel a passar um bocado o tempo, até que pensei, Vera, por favor, pousa a porcaria do telemóvel e dorme, porque amanhã é outro dia, tens as crianças aí e precisas de estar em modo não zombie. Pronto, pousei o telemóvel. Assim que pouso o telemóvel, tenho uma contração. Mas uma contração como eu nunca tinha tido, nunca tinha sentido uma contração daquelas. Tive a sensação que demorou imenso tempo e foi muito forte. Quando a contração passou, pensei, está tudo normal, não deve ter sido nada. Vá, Vera, dorme. A única coisa que eu fiz foi olhar para o relógio e ver que horas eram. Até que às 5h07, ou seja, exatamente 10 minutos depois da primeira contração, tenho outra contração exatamente igual. Nessa altura peguei logo no telemóvel para cronometrar, para perceber quanto tempo é que demorava a contração, porque a enfermeira Sónia já nos tinha dito que contrações superiores a 1 minuto indicavam que estávamos em trabalho de parto. A contração tinha demorado 1 minuto e 10 segundos. Eu percebi, ok, vamos lá. Depois desta contração, tudo também tranquilo, não se passava nada. E 10 minutos depois, outra contração. Ou seja, eu estava com contrações de 10 em 10 minutos. Eram fortes, eram intensas, mas como eram muito espaçadas, eu conseguia perfeitamente recuperar naquele espaço de tempo. Entretanto, muita vontade de ir à casa de banho, estava sempre a ir à casa de banho. Se eu ainda tinha algumas dúvidas que poderia estar ou não em trabalho de parto, cá dentro eu sentia que estava a acontecer. Passado 1 hora da primeira contração, acordei o Leandro. Eu acho que a tua filha vai nascer hoje. Porquê? E eu disse que estava com contrações. Estou neste momento a ter outra. E ele perguntou-me se eu já tinha falado com a enfermeira Sónia. E eu disse-lhe que sim, que lhe tinha mandado mensagem, só que ela ainda não tinha respondido. Então liga-lhe. Liguei-lhe, ela atendeu logo e disse que, como era quarto parto, ela vinha logo. Os momentos que se seguiram foram giros. Eu estava com contrações mesmo fortes, mas eu estava a lidar com aquilo tudo super bem. Tipo, a respirar, a respiração ajuda imenso. E eu, sem saber muito bem porquê, de repente arranjei uma posição que me aliviava imenso. Estava de pé e com as mãos apoiadas na cama. Depois de estar na contração já era muito difícil mexer-me. Então quando eu começava a sentir a contração, eu ia num ápice para aquela posição e ali ficava a balançar-me, a balançar-me e a respirar. Como ainda era de madrugada, porque eram 6, 7 da manhã, o Leandro esteve sempre comigo. Ele massageava-me a zona lombar. Ele não é massagista e acho que não deve ter muito jeito, mas aquilo estava a saber tão bem. Eu sentia que estava a avançar tudo muito rápido, muito depressa, mas eu estava bem. Estávamos só nós os dois no quarto e eu estava-me a sentir super bem com aquilo. Muito perto já das 8 da manhã, deu-me uma crise de choradeira. Chorei. E o Leandro perguntava-me, mas o que é que estava a acontecer? Mas era eu que estava com muitas dores. E eu não estava a chorar de dor, eu estava a chorar não sei porquê, era hormonal. Eu estava com uma vontade imensa de chorar. E eu podia me armar em forte e dizer não chores, mas não, eu queria deixar as coisas fluir e estava-me a precisar chorar e eu pensei não, vais chorar e chora aquilo que tens para chorar. Passado apenas uns minutos desta choradeira chegou a enfermeira Sónia e outra enfermeira. Então elas chegaram e deram-me um abraço e foram muito queridas, mas eu naquele momento senti que me trancou, mas mais tarde fez-me refletir. Foi a equipa que eu escolhi, foram as pessoas que eu escolhi. Eu estava na minha casa, no meu quarto, num ambiente mais seguro do que aquilo não podia ser, mais íntimo do que aquilo não podia ser, e ainda assim, quando elas chegaram, eu senti que o meu espaço e do Leandro tinha sido um bocado invadido. E senti que isso de algum modo me bloqueou. Ainda que a ajuda delas tenha sido incrível, porque depois a enfermeira Ana teve sempre a dar-me muitas massagens na lombar e que ele se sabia terrivelmente bem. A partir daí ficou tudo muito mais intenso a nível de dor. O trabalho de parto parece que começou a andar muito mais devagar. Passado pouco tempo, eu estava com alguma vocalização já estava tipo... Porque o que é que aconteceu? Também foi inédito neste parto. Eu tinha puxos espontâneos. Eu não estava a fazer nada e a minha barriga estava toda a fazer uma
força, uma contração, contraía e fazia uma força horrorosa que eu não queria fazer aquela força, porque achava que ainda não devia ser para já, para nascer, mas o meu corpo estava ali a fazer uma força, tipo, vá, anda. E a sensação que eu tinha era desesperante. Parecia que algo queria sair, e era, não é? Esta criança queria sair, mas parecia que estava tapado, não dava. Então era uma força de... Mas não dava para sair, nem sequer sentia que houvesse ali uma porta possível de ser aberta. Isto é poética hoje. Então eu tive com estes puxos espontâneos desde as 8 e pouco da manhã até a hora que ela nasceu, que eram já quase 2 da tarde, 2 menos um quarto. Já não estava com um espaçamento de 10 minutos entre contrações, já estava com elas tipo 2 em 2 minutos. E uma contração não era mais do que 1 minuto, portanto eu já não estava a ter descanso, estava ali a levar uma valente sova. Vou voltar agora aqui um bocadinho atrás, eram 8 e pouco da manhã, as crianças podiam ir à escola, mas percebendo que a Sara entrou pelo quarto adentro porque me ouvia e pensava que a criança já tinha nascido. E não. Então ficávamos os 3 no quarto, a olhar para mim e dizer força, mamãe! Estávamos todos muito convencidos que aquilo ia ser muito rápido e que a bebé ia nascer logo, mas não. Entretanto, a enfermeira Sónia disse que se calhar era melhor eles saírem porque ainda ia demorar algum tempo. Ela, entretanto, achou que não ia ser tão rápido como inicialmente se previa ou se fazia prever. Eu tinha planeado um parto no solo. Só que, entretanto, eu estava a levar uma coça tão grande que a enfermeira Sónia perguntou se eu não queria ir para o duche com água quente porque aliviava. É um alívio tão bom. Eu fui para a água e eu deixei de vocalizar. Já não estava com aquela... Então, quando eu fui para o duche, então eu já levei a bola de pilates e já fiquei peso morto, ali debruçado em cima da bola e a movimentar. Soube-me tão bem que eu gastei a água toda e fiquei sem água quente. Por isso, sim, a água ajuda imenso. Eu, enquanto estive ali na água, com a água a cair na zona lombar, eu estava tipo anestesiada. Foi bom para me dar aqui um bocadinho de tempo para respirar, porque eu estava a levar uma valente sova, como já disse pai 3 ou 4 vezes. Nunca é demais repetir. O Leandro foi, por recomendação da enfermeira Sónia, tratar de arranjar mais água quente, então ele ligou o nosso cilindro no boost, que é para aquilo aquecer rápido, não sei precisar muito bem quanto tempo, mas foi para aí uma meia hora, 1 hora no máximo, já tínhamos água quente. E então agora, o que é que nós fizemos? Pusemos na banheira, que foi lá onde ela nasceu. Enchemos a banheira, eu estou a falar e enchemos. Eu estava a ganhar no outro quarto, ok? Não fiz nada disso. Acho que foi o Leandro que encheu a banheira. Voltei outra vez a ficar no solo, a ganhar ali um bocado. E depois, então, quando havia água quente, eu fui feliz e contente para a banheira. E lá estive até ela nascer. Tive muitas dores. Os puxos que não me davam descanso e que eram insuportáveis. Porque era, imaginem, eu vou dar aqui um exemplo. Era como se eu estivesse a fazer abdominais que duravam mais do que 1 minuto. Respirava tipo 30 segundos e vinha outro abdominal de mais... Só que é uma força que eu não conseguia controlar. Eu estava a fazer uma força enorme que eu não queria, mas eu não conseguia não fazer. Aquilo não dava para não fazer força. Foi duro fisicamente. Estive ali sempre a malhar. É errado quando as pessoas pensam é quarto filho, é super rápido, é super fácil. Não, porque é sempre um parto. Apesar do meu corpo já saber o que é que tem que fazer, porque já passou por essa experiência outras vezes, o bebê não sabe. O parto é uma dança entre mãe e bebê. Eu, mãe, estava preparadíssima para a criança nascer, mas ela estava, no seu tempo, a encontrar a melhor posição. Eu não soube disto neste parto, eu já sabia disto, porque o meu terceiro parto foi o pior de todos. Foi o parto mais demorado e mais doloroso. Portanto, eu percebi que não era à medida que tínhamos mais partos, que eles iam ficando mais fáceis, mais rápidos, não necessariamente. Podia ser mais rápido, o corpo da mulher já sabe o que tem que fazer, mas não necessariamente, porque o bebê pode andar ali um bocado ainda às cabeçadas, literalmente. Vamos falar da parte giríssima do parto, que é a parte mental. Esta parte foi espetacular. Não pensaste em ir para a maternidade? Tantas vezes. Pensei que era doida, pensei que era maluca, pensei, o que é que estás a fazer, Vera Lúcia? Mas quando eu tinha um pensamento destes, eu tinha logo uma clarividência e uma calma que me inundava e que dizia: não, tu não queres ser algaleada. Ser algaleado é uma experiência que não é agradável. A falta de dignidade de não nos podermos levantar para ir à casa de banho fazer xixi, para não falar da dor que é algalearem-nos, não é agradável. E eu não queria voltar a ser algaleada. Isto pode dar vontade de rir, não é? Como é que uma mulher com dores de parto
prefere sentir as dores do parto do que ser algaleada. Eu achava que não precisava, para além daquilo que estava a sentir, eu não precisava de mais coisas extra. Aquilo que eu tinha já era suficiente. Outra coisa que me veio à cabeça foi, não Vera, tu não queres estar com um catéter e que só te tirem esse catéter 3 dias depois. O desconforto que é estar depois do bebê nascer, querer pegar no bebê, ter sempre aquela porcaria ali espetada, não é agradável. Não queria isso. Aguentava mais um tempo. Entretanto, lá voltava outra vez o desespero. Ainda agora uma ventosazinha que era. Punha uma ventosa, tirávamos já a criança e já estava feito. E depois pensava, não Vera, tu queres poder beber água, tu queres poder comer, não queres ventosa nenhuma, concentra-te. Eu passei tanta fome no parto de Santiago, passei tanta sede no parto de Samuel, foram partos muito demorados, que vocês não sabem o que eu sentia aqui cada vez que me ofereciam água. Eu estive sempre a beber água, eu estive sempre que eu quis, sobretudo na parte final do parto, eu estava a comer bolachinhas de chocolate. Mas aquilo estava-me a saber pela vida, estava-me a dar energia, estava-me a alimentar. Ainda uma curiosidade em relação à água, muito engraçada. Na lista que a enfermeira Sónia me deu de coisas que eu precisava ter em casa, para o parto em casa, vinha lá uma palhinha. E eu costumava ver, até nos partos em casa, as mulheres a beberem água pela palhinha, num copo, uma palhinha. Eu pensava, que mariquice, não preciso disso para nada, né? Eu quero beber água, não bebo pela palhinha, pego no copo e bebo. Exato, Vera. E assim foi as primeiras vezes que eu pedi água. Eu pedi água e vinha ao copo, com a palhinha. Eu pegava no copo, olhava para a palhinha e pensava, parabéns. E bebia diretamente do copo, óbvio. Mas é que a partir de uma determinada altura a dor já é tanta que tu já precisas de te agarrar a qualquer coisa tipo, e não dá para segurar. Não tens mãos para segurar o copo. E então era nessa altura que lá vinha a Sónia com o copinho com a palhinha. E eu via aquela palhinha. Voltando aos meus pensamentos, como é que as minhas avós tiveram os bebés? Foi um pensamento que eu tive. Lembrei-me bastante das minhas avós e que elas tinham tido os partos delas em casa e de forma natural. Ainda agora uma cesariana que era. Cheguei a ter este pensamento. Porque chegou uma altura que eu já só queria era dormir. Eu estava a levar uma coça tão grande, física, porque estava a ser muito intenso. E eu não tinha dormido nada naquela noite porque eu tinha tido uma insónia. Portanto, imaginem o drama, não é? Chegou uma altura que eu já só queria era dormir. Tipo, podem-me só dar tipo uma horinha de pausa para eu relaxar aqui um bocadinho, depois eu volto outra vez. Não havia pausa possível, aquilo só ia terminar quando ela nascesse. Vera, uma cesariana, mas tu nunca quiseste cesarianas, agora vais querer uma cesariana? Numa das vezes, o Leandro chegou-se ao pé de mim e eu agarrei-lhe a mão. Deu-me uma contração tão forte, uma de 500, não é? Apertei-lhe a mão com força e o Leandro virou-se para a Sónia e disse se nós agora fôssemos fazer o braço de ferro, ela ganhava. Não sei de onde é que tinha aquela força toda, aquela... Volto a dizer, não sei se já disse isto, acho que já disse para umas 50 vezes no mínimo, mas não era eu que estava a fazer aquilo. Eu dizia, eu não quero fazer isto, mas não dá. Tipo, estava aqui, a barriga estava a fazer aquilo, estava a fazer tudo sozinha, eu não sabia como, eu queria já só descansar um bocadinho e a barriga não me dava tréguas. Eu percebi alguma preocupação nas enfermeiras, como se aquilo próprio também as estivesse a surpreender, porque é que eu já estava ali há tanto tempo na luta e o parto não desenvolvia. E comecei também a ficar preocupada e comecei a querer-me apagar, comecei tipo, já só quero é dormir. E depois eu percebi porquê, depois nós falámos, depois do parto, porque a enfermeira Sónia também não estava a compreender porque é que aquele parto estava a dar tanta luta. Inclusivamente elas chegam a perguntar, Vera, tu estás com medo de alguma coisa? Eu disse, não, eu acho que não estou com medo de nada. Se tenho algum medo não é consciente. Não estava a pensar em nada, não, sei lá. Só estava ali a curtir a minha dor. A primeira vez que eu fui observada, eu pedi para ser observada, para elas verem como é que eu estava, a dilatação. E deviam ser para aí umas 9 horas da manhã, portanto elas já deviam estar comigo para aí há 1 hora. E elas viram que eu estava com 8 centímetros. E esses 8 centímetros prolongaram-se durante várias horas. A Sónia, na hora que ela nasceu, no momento em que ela nasceu, a Sónia, uns segundos antes, fez-me um toque e percebeu que a cabeça estava finalmente bem encaixada. Tinha o colo todo apagado, né? O bebê já podia sair, mas havia uma parte do colo que não estava apagada, estava ainda tinha ali uma margem de 2 centímetros. No momento em que ela me estava a observar, eu tive um push enorme, como todos os outros, né? E ela, que aproveitou a ocasião, tentou passar a cabeça do bebê para a frente desse tal rebordo. A força
que eu fazia e que eu sentia era tanta que naquele momento a Sofia ficou com a cabeça de fora. Logo, portanto, ela passou o canal vaginal todo e ficou com a cabeça de fora. Foi aí que eu fiquei a gritar como uma doida, a dizer que me estava a doer muito, porque de repente senti, está tudo escavacado para aqui já. A dor era imensa e o Lian estava a filmar e eu tenho um vídeo da Sónia ao meu lado. Se eu não visse no vídeo, eu não sabia que aquilo tinha acontecido. Foi muito giro ver no vídeo a Sónia ao meu lado a fazer-me vestinhas na perna. Sussurrou-me, no meio daquela gritaria toda consegui ouvir, e eu relaxar as pernas. A dor era tanta que eu contraí-me toda, claro. E ela disse-me, relaxa as pernas, relaxa as pernas. E eu relaxei e parou de haver gritos. Porque parou de haver dor. Estava a cabeça de fora. Eu olhei, foi a primeira vez que eu vi, nunca tinha visto os outros, não vi os outros filhos a nascer. Foi a primeira vez que eu vi, como estava dentro d'água, eu vejo uma cabeleira preta enorme, que ainda por cima dentro d'água, né, o cabelo fica todo assim. E eu só me lembro de tocar na cabecinha dela e de pensar, uau, tens tanto cabelo! E depois veio a segunda contração, que foi quando ela saiu. Então ela nasceu, ficou logo em cima de mim e foi um momento de... eu não sei explicar, não dá para explicar. Nem estava a acreditar que aquilo já tinha acontecido. Porque eu tive tantas horas naquilo e de repente a Sónia só me ia fazer mais uma observação. Eu, para mim, ainda não estava com a dilatação completa, ainda faltava o tal rebordo de desaparecer, por isso não estava preparada para ela nascer, não imaginei que ela fosse nascer logo. E então, de repente, passado 2 minutos tê-la no meu colo, foi surpreendente. Entre o nascimento da cabeça e o nascimento do resto do corpo, a Sónia disse, está a nascer, o Lian foi chamar os meninos e eles vieram todos ver. Eu estava na gritaria pura e dura. O Santiago entrou na casa de banho e disse, eu já volto, e foi-se embora. Mas a Sara e o Samuel ficaram ali em primeira fila, viram a irmã nascer e foi super giro. Pronto, depois dela nascer era preciso eu sair da banheira e sabem o que aconteceu? Pronto, foi isso. Eu levantei-me, saí da banheira, fui até à cama, onde me deitei para lhe dar mama e foi isso. Foi muito giro, porque ela, enquanto esteve colada a mim, esteve sempre na paz. Depois, a enfermeira Sónia pediu para o Leandro pegar nela, o Leandro fez pele a pele com ela, enquanto eu não sei o que eu estava a fazer, não sei se foi para... já não me recordo, sei que eu não podia, eu tinha que me levantar e assim que ela foi para o colo do pai, teve o tempo todo aos berros. Que eu percebi que ela sabia quem era a mãe, ela não tinha, ainda não tinha chorado ali comigo e o primeiro momento em que a tiram do pé de mim, ela começou a chorar. Pode ser porque teve frio. Não, porque depois ela voltou outra vez ao meu colo e voltou outra vez a ficar calada. Ela, enquanto não esteve comigo, ela teve a chorar. Pesaram-na e mediram-na e enquanto ela esteve comigo, não chorou. No período em que ela não esteve comigo, esteve sempre a chorar. Depois, era preciso vestir, fomos nós que fizemos esses primeiros cuidados, a Sara esteve ali sempre a ajudar, ela queria. O Samuel também, sempre a ver, o Santiago também, já estava a ver. E depois a enfermeira Sónia perguntou quem é que queria cortar o cordão e a Sara disse logo, eu! Então foi ela que cortou o cordão à irmã. Este foi sem dúvida o melhor da parte domiciliar. É que depois de bebê nascer eu estava impecável. Eu perguntei à enfermeira Sónia se tinha rasgado, se era necessário algum ponto e ela disse que eu estava impecável, que não precisava de nada e eu de facto estava normalíssima. Então essa foi a melhor parte do parto domiciliar. Foi que depois dela nascer, nós estávamos todos em família, as enfermeiras ainda ficaram um bocadinho, umas horas depois dela nascer, mas depois foram embora e nós estávamos todos em casa. E eu estava com o Leandro não tinha que se ir embora, os miúdos não tinham que se ir embora, ninguém tinha que ir embora, nós estávamos ali todos. À noite ainda vieram cá os meus pais jantar e a minha irmã, e a minha mãe só dizia, mas tu não parece que tiveste um bebê, e eu estava fresca, com uma alface. Sentia-me super bem. Já tinham passado umas 2 horas depois do parto. Quando eu tive vontade de ir à casa de banho fazer xixi, levantei-me, fui à casa de banho, fiz xixi. Simples, fácil. Ainda nesse dia também fiz o primeiro cocó. Fácil. É que não... parecia que não tinha estado grávida, que não tinha estado nada, tipo, normal. E eu tinha dito que fazia 4 episódios, mas faltava a melhor parte, que é falar sobre o pós-parto. Por isso eu vou fazer mais um episódio para vos falar de como foi o pós-parto, como é o pós-parto de um parto domiciliar. Beijinhos!